O Enem, principal porta de entrada dos brasileiros para as universidades públicas e privadas, contará com mais de 3.300.000 candidatos em 2022. Com a proximidade do grande dia, muitos estudantes optam por passar noites em claro estudando. Mas será que essa é uma boa técnica? Normalmente, nós não devemos alterar bruscamente a nossa rotina, nem para um excesso de atividades e nem para a ausência deles. Repassar os mapas conceituais, assistir aos aulões e ao longo da semana ir tirando o pé aos poucos são estratégias possíveis. É como se fosse uma maratona. Se você se preparou para correr os 42 quilômetros durante um certo período, na semana da prova, o que você deve fazer? Faça os seus treinos, mas nada de inventar ações mirabolantes. Você deve seguir no seu ritmo, tentando se estressar o mínimo. Então, procurando descansar, ter as 8 horas de sono, fazendo as suas atividades diárias, seguindo aí o seu ritmo normal. Então, nem o excesso e nem a ausência de atividades. Mantenha o seu ritmo. E como controlar a ansiedade e o nervosismo antes da prova? Para a ansiedade e o nervosismo, que são naturais em dias de exame importantes, uma orientação que tanto os pais quanto os professores podem passar aos jovens ou aos candidatos, em especial, é que se trata de um exame e que, ao longo da vida, da carreira profissional, virão muitos outros. Ou seja, se deve ter a clareza de que, não é necessário colocar a vida em uma prova. Ou seja, ninguém deve pensar, se eu não passar, tudo está acabado. Então, vamos reforçar a ideia de que o mundo continua cheio de oportunidades para recomeços e outras tentativas. O mais importante, e isso realmente acalma, é ter a tranquilidade de quem se organizou e se preparou para este momento. Nessa fase final, vale a pena apostar em aulões, refazer provas antigas, simulados ou apenas revisar o conteúdo já estudado? Nesta reta final, todas essas opções, Ana, elas são válidas, especialmente se elas já fizerem parte da rotina do estudante. Se o aluno estiver se preparando ao longo do ano, neste momento, nesta semana, é recorrer à estratégia que ele considera mais produtiva. Então, quem gosta de aulões, aposte neles. Sentir a energia da galera reunida na sala, interagindo, é muito positivo. Quem já curte um clima mais silencioso e individual, deve acessar as provas mais recentes para resolução da atual gestão do INEP, pegue de preferência as provas mais recentes, ou recorra aos seus resumos, videoaulas, entre outros recursos que podem favorecer. São perfis de aluno, então o seu perfil acaba determinando aí qual é a melhor estratégia nesta reta final. Outra grande dúvida dos vestibulandos que vão prestar o Enem é em relação à alimentação. Quais são as comidas e lanches que os candidatos devem priorizar antes e durante o exame? É importante pensar sobre o que comer antes da prova. Até porque não dá para ignorar que o corpo humano ele tem uma fisiologia que responde, melhor ou pior, ao que você ingere. Então, vale o bom senso nessa questão. Você deve procurar ir para a prova com uma refeição mais leve, sem grande ingestão de carboidratos, porque eles costumam deixar as pessoas mais lentas. Então, nada daquele belo prato de feijoada. Isso pode interferir na sua concentração e atrapalhar o desempenho cognitivo. Excesso de açúcar também deve ser evitado. A gente usa todas as estratégias para favorecer. Ao escolher o que levar para comer no Enem, eles devem ser sempre acondicionados em embalagens transparentes, Seja aí o alimento que você for levar, dê preferência aos que podem ser vistos, Tem uma embalagem transparente. Os alimentos, com um bom valor nutricional são sempre bem-vindos. Então, carboidratos integrais, proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Então, uma fruta, um chocolate, uma bainha de cereal também são boas opções para a prova. Neste domingo, primeiro dia do exame, a prova conta com 90 questões e a redação. Já no segundo domingo, serão mais 90 perguntas. Professor, e na hora da prova, por onde o estudante deve começar? E quanto tempo deve dedicar, em média, a cada questão? Pergunta clássica, por onde começar? Então, vamos lá. Chegou à sala, localizou sua carteira, prova iniciada.
Vamos visualizar a prova. Passeie por ela. Invista aí os seus 5, 10 minutos numa rapidíssima leitura das questões, preferencialmente marcando em cada uma delas uma palavra-chave. Desse modo, você terá em mente o percurso da prova, quais conteúdos apareceram. Considerando que nós temos aí 90 questões objetivas e a redação para este primeiro dia, o candidato normalmente deve deixar de 1 hora a 1 hora e meia para a produção de texto e 4 horas aí para os testes, o que vai lhe dar em média 3 minutos por questão. Então, se você já tiver lido rapidamente e marcado a palavra-chave, você já está auxiliando aí o seu processo. Lembramos que a indicação do horário dentro das salas, então siga esse relógio e se concentre. No dia 13, a prova tem 5 horas e 30 minutos. Então, 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas e uma redação. Quanto ao que fazer primeiro, as questões objetivas ou a redação? Sem dúvida, a experiência nos diz que a redação é o primeiro caminho. Por quê? Especialmente para quem está no ritmo e se preparando há algum tempo para o Enem. O cérebro está mais descansado, você já visualizou a prova no início, já sabe o que vai encontrar. Então, dedique-se à produção de texto primeiro e depois siga para os testes. Estar dentro do tema é a primeira orientação e a mais importante, junto do que? Estar dentro do gênero textual solicitado. Então, muitos de vocês aí, acredito que todos, saibam que no Enem se pede aí a tipologia do gênero dissertativo. Então, preste atenção para que você tenha aí bons argumentos para defender a sua tese. O principal deles e característica marcante do Enem é que na proposta de intervenção para aquela problemática, você não pode ferir os direitos humanos. Então, para quem não conhece, vale a pena, reler e relembrar. Você não deve fazer nenhuma proposta que atente contra a vida, a integridade, os direitos todos. Então, reflita e repasse os direitos humanos se for necessário, porque eles são aí um ponto de atenção na hora da produção de texto. Ter um bom repertório, ou seja, suas leituras, as suas vivências, os seus conhecimentos. Este repertório, que na correção efetiva chamamos aí de um repertório legitimado, principalmente se você consegue trazer as fontes, eles vão refletir quanto de conhecimento você tem do mundo acerca daquele tema. Isso é bastante valorizado. Daí para frente, utilize aí a coletânea em favor da sua tese, usando uma modalidade de linguagem típica do gênero dissertativo. Tudo isso pode garantir pontos importantes. O que é que não pode? Identificar-se com o nome na redação, assiná-la, escrever recados ao corretor, fazer desenhos, usar linguagem chula, valer-se de impropérios, copiar trechos da coletânea como se fossem próprios. Então, também são cuidados aí a serem observados. E o que fazer se o candidato sentir que o nível de estresse aumentou e começar a ter bloqueios durante a prova? Não é apenas sabedoria popular dizer, dá um tempo, respira. Quanto mais oxigênio entra no seu organismo, mais consciente e seguro de si você fica. Então, além dessa primeira consideração, a prática dessa respiração diafragmática ajuda a reduzir o medo e a ansiedade. E é fundamental para a gente superar, o problema, o estresse aí gerado pela prova. Quanto à inteligência emocional, valem aí 3 dicas. A primeira delas é que você reconheça que tem potencial, não importa a extensão dele. Segundo, entender qual é o lugar desta prova no seu planejamento pessoal. Então, fazer esta prova é algo que constitui um objetivo de curto prazo, médio prazo, longo prazo, em que lugar ela está na sua vida. E o terceiro, respeite os seus limites. Para finalizar, eu gosto muito de uma frase, a seguinte: o feito é melhor que o perfeito. Então, nunca existirão condições perfeitas para o seu estudo. Faça o seu melhor dentro do cenário que você tem. Isso já é um bom começo para que você tenha sucesso aí na prova.
o que fazer com os brancos. Então, a melhor forma de se preparar para essa situação é evitar os altos níveis de estresse e ansiedade antes da realização de provas. É por isso que nós falamos da necessidade de você manter o seu ritmo, manter o seu padrão de sono, da sua alimentação, nada de exageros. Esse estresse é que acaba gerando esses apagões. E o branco, ou apagão, é essa incapacidade temporária que nós temos de recuperar uma informação já aprendida, mesmo que a gente tenha ciência de dominar o assunto. Então, procure se acalmar, pois o bloqueio da memória, ele tende a ser de curto prazo. Buscando ficar calmo, você terá chances de retomar o assunto esquecido. Se o bloqueio for forte, a ponto de você não conseguir resgatar nenhuma ideia, a gente recomenda que você siga para a próxima questão e depois vá aos poucos, constituindo o seu ritmo novamente e retomando as que ficaram aí para trás durante o seu período de apagão. Mas ele é temporário, lembre-se, é dar um tempo para que você se recupere, retorne ao ritmo e realize a sua prova com tranquilidade. E por fim, tem algum segredo para ter sucesso no Enem? O segredo para o sucesso em qualquer prova, especificamente a do Enem, aqui nosso tema, é conhecer as suas características, saber quais são as áreas do primeiro dia, quais são as áreas do segundo dia, o formato da questão, ter noção do caminho a seguir para a sua resolução, ou seja, primeiro a redação, depois as objetivas, o tempo de que você dispõe. Ou seja, é como uma viagem que a gente traça com antecedência. Quanto mais você conhecer sobre o trajeto e as suas opções, melhor. Um exemplo deste sucesso aí são os candidatos que não estacionam em questões. Eles acabam criando uma marcação muito própria, você mesmo aí, que nos ouve, já deve ter feito isso. E aquelas que geram dúvida, nós marcamos um ponto de interrogação ou fazemos um X para retornar depois, caso a gente não saiba a resposta de cara, de pronto. Depois que concluir as demais, nós voltamos a ela e tentamos repensar, ver uma outra possibilidade e assim encontrar a resposta depois de todas as outras resolvidas. Use, sim, a questão das palavras-chave, mas não deixe de trazer também a questão interdisciplinar, o diálogo entre as disciplinas. Não deixe também, de pensar no contexto aí das atualidades. Todas essas estratégias são válidas como um processo na interpretação das perguntas. Professora Valéria, muito obrigada pelas preciosas dicas. Espero ter contribuído para a tranquilidade dos candidatos diante da prova do Enem e para aqueles nossos ouvintes que gostam de conhecer mais sobre as provas, que as informações tenham sido válidas, úteis e que todos possam aí realizar uma excelente prova no domingo e atingir os seus objetivos. Até a próxima. Tchau, tchau. E atenção! Não esqueça de verificar o trajeto até o local da prova e sair de casa com antecedência. Assim você evita imprevistos. Boa sorte! Ana Paula Zílio, especial para a Rádio Estrela FM.